dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos hoje com o texto da introdução 5, né? Hoje nós vamos da introdução, da revisão 5, da nossa quinta revisão. Hoje nós começamos com a nossa quinta revisão, tá? A lição de hoje é a lição 171, né? E nós revisamos o conceito central da quinta revisão, que é Deus é só amor e, portanto, eu também. Revisamos a lição 151, todas as coisas são ecos da voz por Deus. E a lição 152, o poder de decisão é meu, né? Muito bem, então eu vou ler a introdução aqui com vocês e depois a gente vai fazer algo um pouco diferente no dia de hoje, tá? Então, revisão 5, introdução. Agora, revisamos mais uma vez. Dessa vez, estamos prontos para fazer mais esforço e dar mais tempo ao que empreendemos. Reconhecemos que estamos nos preparando para outra fase da compreensão. Queremos dar esse passo sem restrições, para que possamos continuar com mais certeza, mais sinceridade e com a fé mantida de forma mais segura. Nossos passos não têm sido firmes e as dúvidas nos fizeram caminhar hesitantes e lentos pela estrada que esse curso estabelece. Mas agora nos apressamos, pois estamos nos aproximando de uma certeza maior, de um propósito mais firme e de uma meta mais garantida. E aí ele coloca uma oração que é linda e que daqui a pouquinho eu vou publicar ela no Instagram, tá bom? Na nossa conta Alquimia dos Milagres lá. Se você ainda não estiver me seguindo lá no Instagram, por favor, me siga, tá? Daqui a pouquinho eu vou publicar essa oração. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti. Queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a ti a nossa prática, e se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a ti, com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos têm dado. Este é o pensamento que deve proceder os pensamentos que revisamos. Cada um deles apenas esclarece algum aspecto deste pensamento ou ajuda a torná-lo mais significativo, mais pessoal e verdadeiro e mais descritivo do ser santo que compartilhamos e que agora nos preparamos para conhecer novamente. Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, essa é a frase que vai ser a espinha dorsal, da nossa revisão 5, da nossa quinta revisão, tá bom? Então, nós vamos repetir essa frase ao longo do dia, de acordo aí com as instruções do nosso mestre, né? E nós vamos também revisar as duas lições a cada dia, totalizando aí 20 lições revisadas, tá? Só esse ser conhece o amor. Só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos. Conhece o seu Criador. Compreende a si mesmo.
é perfeito em seu conhecimento e no seu amor, e nunca muda o seu constante estado de união com o seu Pai e consigo mesmo. E é isso que espera para nos encontrar no final da jornada. Cada passo que damos nos aproxima um pouco mais. Essa revisão reduzirá o tempo de forma imensurável. Se mantivermos em mente que essa continua sendo a nossa meta e que, ao praticarmos, é disso que nos aproximamos, dessa consciência, né? Deus é só amor e, portanto, eu também. Erguemos os nossos corações do pó para a vida, ao lembrarmos-nos de que isso nos foi prometido e de que esse curso foi mandado para abrir-nos o caminho da luz e ensinar-nos, passo a passo, a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Eu faço a jornada contigo. Esse é o nosso mestre falando, né? Pois compartilho das tuas dúvidas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim que reconheço a estrada pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Nós caminhamos juntos. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que elas não têm significado. Mas um Salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que veem, mas conservando em sua mente o caminho que o conduziu para fora e que agora também te conduzirá, junto com ele. O Filho de Deus é crucificado, até que caminhes ao longo da estrada comigo. A minha ressurreição vem novamente, a cada vez que conduzo um irmão em segurança, para o lugar em que a jornada acaba e é esquecida. Eu sou renovado a cada vez que um irmão aprende que há um caminho para fora da miséria e da dor. Renasço a cada vez que a mente de um irmão volta-se para a luz em si mesmo e procura por mim, né? A luz em nós mesmos é a nossa consciência crística. Então, quando nós nos voltamos para a luz dentro de nós mesmos, nós estamos nos voltando para o Cristo. Eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo, né? Escolhe novamente, meu irmão, né? É isso que ele nos fala. Libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu te trouxe, daquele que vê a tua amarga necessidade e conhece a resposta que Deus deu a ele. Juntos revisamos esses pensamentos. Juntos lhes dedicamos o nosso tempo e esforço. E juntos os ensinaremos aos nossos irmãos. Deus não quer o céu incompleto. O céu espera por ti, assim como eu. Sou incompleto sem a tua parte em mim. E à medida que sou integrado, vamos juntos à nossa antiga morada, preparada para nós antes que o tempo fosse, e mantida inalterada pelo tempo, imaculada e segura, tal como será, enfim, quando o tempo tiver terminado. Aí, novamente, ele está falando do fim dos tempos. Quando o tempo tiver terminado, é o fim dos tempos, é o fim da percepção do tempo tridimensional, passado, presente, futuro, tá? Que esta revisão seja, então, a tua dádiva para mim, pois é só disso que eu preciso, que ouças as palavras que digo e as deis ao mundo. Como damos essas palavras ao mundo? Através das nossas atitudes, né? Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo, né? Deus só pode fazer por nós aquilo que ele pode fazer através de nós, né? O ser do qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser, né? O teu ser real, o Filho de Deus, que é perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Juntos vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorreremos sozinhos. Nele eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso Pai que seu Filho seja um com ele.
Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo, que esta revisão venha a ser um momento em que compartilhamos uma experiência nova para ti, embora seja velha como o tempo e mais velha ainda. Santificado seja o teu nome, a tua glória para sempre imaculada, e a tua integridade agora completa, tal como Deus a estabeleceu. Tu és o seu filho, completando a sua extensão, a extensão de Deus, na tua própria. Praticamos apenas uma verdade antiga, que conhecíamos antes que a ilusão parecesse reivindicar o mundo. E estamos lembrando ao mundo que ele está livre de todas as ilusões, a cada vez que dizemos: Deus é só amor e, portanto, eu também. Com isso, iniciamos cada dia da nossa revisão. Com isso, iniciamos e terminamos cada período de prática. E com esse pensamento adormecemos, para despertarmos mais uma vez com essas mesmas palavras em nossos lábios, para saudarmos mais um dia. Envolveremos cada ideia que revisarmos com apenas esse pensamento e as usaremos para mantê-lo em nossas mentes e, claro, em nossa memória ao longo do dia. E assim, quando tivermos terminado essa revisão, teremos reconhecido que as palavras que dizemos são verdadeiras. Deus é só amor e, portanto, eu também. Deus é só amor e, portanto, você também. Deus é só amor e, portanto, aquela pessoa com a qual você tem muita dificuldade é também. Ok? Entretanto, as palavras são apenas recursos para serem usados, com exceção do começo e do fim dos períodos de prática, apenas para chamar a mente de volta ao seu propósito conforme seja necessário. Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Esperamos pela experiência e reconhecemos que só nela está a convicção. Usamos as palavras e tentamos uma e outra vez ir além delas, até o seu significado, que está muito além do seu som. O som se torna indistinto e desaparece à medida que nos aproximamos da fonte do significado. É aqui que achamos descanso. Então, relembrando, Deus é só amor e, portanto, eu também. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Deus é só amor e, portanto, eu também. O poder de decisão é meu. Deus é só amor e, portanto, eu também. Muito bem. A gente não tem comentário. Hoje eu não vou fazer comentário, tá? Não vou aproveitar, não vou usar revisão para recomendar as lições. Se você quiser, você pode assistir os vídeos originais das lições novamente. A gente vai fazer umas práticas diferentes, tá? Nós vamos fazer uma coisa mais aplicada nesses 10 dias, tá bom? O que você quer, minha pretinha? Minha boneca, vem cá. Vem cá que eu mostro como você tá bonita para as pessoas aqui, seus fãs, seus seguidores, tá? Então a gente vai passar para a leitura do texto do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, tá? Hoje estamos no dia 171, né? Vamos ver o que o 171 tem para contar pra gente. É muito bonita essa mensagem, muito bonita mesmo. Hoje eu aceito que eu sou inteiro e completo, né? E aí vocês sabem que eu adiciono. Hoje eu aceito que eu sou inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Embora eu saiba que Deus me criou perfeito, nem sempre eu me sinto dessa forma. Fato. Eu sei que o meu senso de ser está fraturado, mas eu estou disposto a ser curado. Hoje eu aceito a mim mesmo como Deus me criou, para que eu possa experienciar a verdade de quem eu realmente sou. Em lugares onde eu duvido de mim mesmo ou me sinto inseguro, ou sinto de qualquer forma que eu não sou o suficiente, eu peço pela cura de Deus para a minha autopercepção, essa minha autopercepção equivocada, né? Que eu possa ser elevado
acima do falso senso de ser, que me levaria a concluir que eu sou menos do que eu sou. Que eu possa me lembrar que, como uma criança de Deus, eu sou inteiro e completo, maravilhoso e isento de pecado, e que eu permanecerei assim para sempre. Querido Deus, a oração. Querido Deus, por favor, cure o meu senso fraturado de ser. Eu estou propenso a me sentir falho, né? Não bom o bastante. Ou diferente, ou menos, né, do que como você me criou para ser. Eu preciso de um milagre que me liberte das minhas falsas crenças sobre mim mesmo. Deus, muito obrigado. Amém. Meus queridos, eu devo confessar a vocês que sempre que a gente tem revisão, né, eu me conecto com o Divino Espírito Santo para saber como eu tenho que conduzir a revisão. Né? Porque aí eu já dei o exercício da lição original. Se você não tiver feito, você pode voltar lá e fazer, né? E aí eu juro pra vocês, isso que eu vou falar pra vocês agora é verdade. Eu ainda não tinha lido esse texto da Marianne Williamson. E aí o que me veio claramente foi para eu fazer um trabalho com vocês de conscientização de crenças negativas, né? Para que a gente possa pedir ao Divino Espírito Santo que as remova para nós, né? Que remova essas crenças negativas desses 4 níveis de crença, né? Como a gente vê lá no Theta Healing, né? Que é o nível primário, o nível genético, o nível histórico e o nível da alma, né? Então nós temos 4 níveis de crenças, de acordo com que a Vaiana Stable, que é a criadora, canalizadora da técnica do Theta Healing, nos ensina, né? E aí eu fiquei muito impressionada quando eu abri o livro da Marianne e ela está falando exatamente disso, né? Então vai ser isso que a gente vai fazer hoje, né? E muito provavelmente vamos fazer um vídeo mais curto também. E eu vou até aproveitar, porque como a câmera tá congelando, né? Eu espero que a câmera não congele. E eu ainda estou tentando resolver o assunto com a Microsoft. Ontem congelou, mas já estávamos também bem no final. E então a gente vai fazer isso hoje. Antes da gente fazer isso, eu preciso que vocês entendam, né, que o período da nossa gestação, o período no qual a gente está dentro da barriga das nossas mães, ele é o período onde nós vamos receber muitas informações e muitas programações egóicas a respeito de como vai ser a nossa encarnação aqui na Matrix, na 3ª dimensão. Depois a gente chega no pedaço da infância que vai de 0 a 7 anos e meio, né? Antes da gente chegar na infância, a gente tem a história do nosso trauma de nascimento, né? Já lemos vários textos desse livro aqui, inclusive o PDF dele tá lá no Telegram, né? Como o seu nascimento afeta os seus relacionamentos. Então a gente nasce de uma determinada forma, nós nascemos sob determinadas condições, um determinado conjunto de crenças que vão nos acompanhar pela vida inteira se a gente não fizer nada para limpá-las, né? Depois a gente tem o período de vida entre 0 e 7 anos e meio. Estaremos sob a esfera da influência mental, genética, histórica da nossa mãe e de toda a ancestralidade materna, né? Inclusive o que acontecer com a gente nesse período, acidentes, doenças, problemas, dificuldades, distúrbios, tudo isso tem a ver com a esfera de influência da mãe. Isso vem... Por que eu tô contando isso para vocês? Porque isso eu aprendi com a Cristina Cairo, a minha professora de psicossomática. Isso vem da medicina egípcia, tá bom? Depois a gente tem o período de 7 anos e meio até 14 anos e meio, 15 anos. Estamos então sob a esfera de influência mental do nosso pai, da ancestralidade paterna, das crenças paternas. Tudo que nos acontecer de difícil
nesse período tem a ver com o inconsciente do nosso pai, tá? A criança, ela ainda está se formando. A partir dos 15 anos, a mente dela, tá, vai governar a vida dela. Então hoje, provavelmente todos vocês aqui que estão no canal devem ter mais do que 15 anos. Então nós já temos aí as nossas influências da genética materna, da genética paterna e já formamos algo que é nosso. Se você tiver um filho, você já passou isso para ele ou está passando isso para ele, tá? É um processo que a gente pode entender a partir de alguns cientistas que podem nos falar um pouco disso. O Rupert Sheldrake, que fala do campo morfogenético, que é mais ou menos o que é usado para explicar o que a gente vê numa dinâmica de constelação familiar, né? Existe um campo morfogenético que une os indivíduos de uma família e existe uma alma familiar. E a gente pode pensar no Jung também, discípulo de Freud, que falou do nosso inconsciente coletivo. Então a gente tem o inconsciente que é familiar, o inconsciente que é coletivo, o inconsciente do brasileiro, o inconsciente do carioca, que é bem diferente do inconsciente do gaúcho, por exemplo, né? Bem diferente do inconsciente do baiano, né? Então aí a gente tem essa formação. Mas o que eu quero explicar para vocês hoje? Que eu quero que fique muito claro. E nós vamos falar disso, tá, gente? Os gatos estão brincando de telecat. Então, o que eu quero trazer em termos de conceito para vocês hoje, que basicamente a gente vai passar 10 dias trabalhando um pouco com isso. Eu vou ver como é que vai ser, como é que vão vir as orientações aí, tá? O que eu quero que vocês entendam é que, marcadamente, durante a sua gestação, quer dizer, quando você estava na barriga da sua mãe, marcadamente no seu nascimento, você fez o download dos seus programas do ego, tá? Aí, entre 0 e 7 anos e meio, você fez o download dos programas do ego, predominantemente da sua mãe e da ancestralidade materna. E já começou a passar por situações que já eram atualizações kármicas para você e para os seus pais. Para os seus familiares, né? Mas principalmente para os seus pais. E dos 7 anos e meio, aos 14 anos e meio, você também já está fazendo o download do restante das suas programações egóicas, predominantemente aquelas que você tem em comum com o seu pai e com a sua ancestralidade paterna. Óbvio, meus queridos, que todos nós, ao observarmos a vida dos nossos pais, o jeito de ser dos nossos pais, a personalidade dos nossos pais, nós vemos forças e fraquezas. Então tem coisas nos nossos pais que a gente ama e tem coisas nos nossos pais que nós realmente preferíamos não termos herdado. Então vou dar um exemplo para vocês. Da minha mãe, o que eu gosto muito, o que eu herdei. Eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa comprometida, né? Então a minha mãe, eu posso dizer para vocês que a minha mãe é aquela que foi lá no chefe dela na Missão Impossível e ele falou para ela, olha, suas filhas são a missão aqui para você criar, suas duas filhas, a Luciene, que é a minha irmã mais velha, e a Jaqueline, que sou eu. Então, se você quiser essa missão, tá aí na sua mão. E a minha mãe aceitou a missão, né? Então, foi um compromisso de 100%. Do meu pai, o que eu gosto? Nossa, o meu pai é um cara super estudioso. O meu pai, para muitas coisas, ele tem uma mente super aberta. O meu pai é um aquariano. O meu pai, as coisas que hoje estão na moda, as coisas que estão na moda hoje, que todo mundo estuda, que todo mundo faz, eu tive acesso na minha adolescência, né? Quando eu tava na minha adolescência, o meu pai trouxe os livros do Laí Ribeiro de programação neurolinguística para dentro de casa. O Laí Ribeiro foi o precursor da PNL no Brasil, ou pelo menos 2, né? Então, meu pai tinha essa coisa. O meu pai ia na rua, lá na livraria, tinha uma livraria lá no centro que ele ia, ele comprava tudo quanto era livro, né? Sempre foi um cara tecnológico, a gente tinha o aparelho de som mais bacana, tinha uma televisão bacana. Então, eu adoro isso no meu pai.
Da minha mãe, o que que eu não gosto? Quais são as programações das quais eu não gosto, que eu herdei? Esse temperamento excessivamente forte, digamos assim. A minha mãe era uma ariana, né? E esse meu temperamento forte, briguento, justiceira, eu herdei dela, né? Gostaria de diminuir o volume disso, gostaria muito, tô diminuindo. Do meu pai, o que que eu não gosto? Para muitas coisas, especialmente no que tem relação com a vida emocional, ele tem uma mente muito fechada, tá? Então eu tô dando um exemplo meu para vocês, né? E, obviamente, que a gente tem as nossas crenças com respeito à vida, ao dinheiro, à abundância, à prosperidade. A gente falou disso pra caramba nas 2 lives sobre o princípio da escassez. A gente tem as crenças sobre o amor, sobre os relacionamentos, sobre a nossa saúde, se é bom ficar doente, se não é, né? Mas o importante é que a gente saiba que, quando a gente encarnou, a gente escolheu esse pai e essa mãe porque eles tinham os programas egóicos semelhantes aos nossos, afins. Então, todos aqueles defeitos que você vê no seu pai e todos aqueles defeitos que você vê na sua mãe, das duas uma, ou são os defeitos que você tem, ou são os defeitos que vieram para te espetar, para apertar os seus botões, para você desenvolver a virtude oposta, tá? Então aqui nós não estamos falando de forma alguma em criticar, em julgar e condenar. Os nossos pais vieram com as programações egóicas deles e passaram para nós. Algumas, inclusive, a gente absorveu. Outras, elas não faziam parte do nosso sistema original, nem dos nossos compromissos kármicos. Então a gente falou assim, muito obrigada, isso aí não vou querer não, tá? Obrigada. Não pegamos. Às vezes o seu irmão pegou uma que você não pegou. Ruim. Ou boa também. E às vezes você pegou uma que o seu irmão não pegou. O seu irmão falou assim, essa ideia aí eu não compro não. Eu tenho vários exemplos disso na minha relação com a minha irmã. Algumas ideias ela comprou e eu não. Outras ideias eu comprei e ela não. Ela falou, não, comigo não quero isso não é assim não. Por quê? Porque não tinha a ver com os compromissos kármicos dessa vida, para mim ou para ela, ou porque não tinha a ver mesmo com o nosso sistema, não era nosso, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos dizer que o indivíduo aos 15 anos ele está karmicamente pronto para viver a vida dele, pronto para ter a vida dele facilitada em função das boas ações das outras vidas, e ter a vida dele dificultada em função das ações equivocadas, dos karmas do passado, tá bom? Ou das coisas que ele encarnou tendo medo. De repente a gente encarna tendo muito medo, né? De repente você foi muito rico numa outra vida e usou muito mal o seu dinheiro e se perdeu por causa do seu dinheiro. Então nessa vida você vai ter muito medo de ficar rico, tá? Esse medo tá lá no inconsciente. Então a gente tem esse indivíduo que está karmicamente programado. Já recebeu os karmas dos pais, os programas do pai e da mãe. Já recebeu os karmas e os programas da mãe. Tá pronto. Fizemos o download da programação egóica, tá? E, obviamente, que a gente deve ter feito também o download das coisas aí que os nossos guias espirituais prepararam pra gente, os pacotes de bondades, né? Então a gente pegou os pacotes de bondades e os pacotes de maldades. E o que que a gente vai ver hoje? Hoje, particularmente, e eu peço que vocês peguem papel e caneta, se não estiverem já com ele aí na mão, né? De repente tem gente que está assistindo esse vídeo no ônibus. Aí você vê o vídeo e depois você faz o exercício que eu vou passar agora. Hoje nós vamos falar dos nossos programas de indignidade. Foi isso que me veio. E, sincronicamente, é disso que Mary Ann está falando. Então, quais são os programas de indignidade? Eles são os programas mais profundos que estão no nosso ser, né? Eu não sou bom bastante, eu não sou digno de ter sucesso, eu não sou digna de ser amada, eu não presto, eu não valho nada, eu nunca vou ser nada na vida,
eu sou um perdedor, eu não sou bom o bastante, eu não tenho o suficiente, eu sou burro, eu sou feio, eu sou incompetente, eu não sirvo para nada, eu sou indigno, eu sou um pecador, eu sou um fardo. Esse é um programa muito para quem não foi desejado. Eu sou um fardo, eu não deveria estar aqui, tá? E essas crenças, como a gente leu aqui no livrinho, elas estão nos formatos de nascimento que a gente experimentou, elas estão bem entranhadas lá. Então, vou dar um exemplo aqui dos programas, a gente já falou disso, mas eu vou repetir, do resumo de uma criança que passou por uma tentativa de aborto. Talvez a sua mãe tenha tentado abortar você e você nem sabe. Isso está no seu inconsciente. Então, se esse registro aparecer, deixa ele vir e entrega ele para o Divino Espírito Santo, tá? Porque como esse trabalho ele é muito potente, as lembranças vão vir, as lembranças começam a aparecer, tá bom? Então, olha só, dois programas, duas crenças de quem passou por isso. Não quero viver, viver é sofrer, tá? Dois programas muito fortes. Vocês sabiam que com um programa desse, muito bem instaladinho aí no seu inconsciente, você pode vir a ser uma pessoa que pode já ter pensado em se suicidar? Vocês sabiam que uma tentativa de aborto durante a gestação pode fazer com que esse indivíduo na vida adulta tenha vontade de se matar? Porque ele tem esses dois programas aqui muito profundos. Eu não quero viver, viver é sofrer. Eu não deveria estar aqui. Então, são 3 programas muito profundos, tá? Então, você pode escrever aí. Não quero viver, viver é sofrer, eu não deveria estar aqui, tá? Então, outros programas aqui. Vocês podem ver esses programas, gente, no PDF do livro, tá? Que tá no canal no Telegram. Então, se você ainda não entrou, por favor, entre. E não me pergunte como você faz para entrar, porque eu não tenho condição de ajudar você. Eu só posso te dizer que o nome do canal é Alquimia dos Milagres, tudo junto, tá? Muito bem. Quais são os programas aqui, né? Eu sou um erro, eu sou errado, eu sou uma decepção, eu sou um fardo, ninguém me quer, eu sou a pessoa errada, o meu sexo é errado pra mim, ninguém gosta de mim, né? Ninguém fica feliz na minha presença, a minha presença é um problema para as pessoas, e por aí vai. Depois vocês podem olhar os programas e eventualmente fazer uma lista mais personalizada, não apenas considerando o que vocês sabem a respeito do nascimento de vocês, né, mas também a respeito do que vocês sentem. Será que eu tenho essa crença, Jaque? Eu não sou digna de ser amada, eu não sou digno de ser amado. Será que eu tenho essa crença? Eu nunca faço nada direito. Eu não valho nada. Essa é uma crença muito comum nos homens. Eu não valho nada. Essa crença, ela traz o fracasso financeiro. Porque como a minha conta bancária, ela é proporcional ao meu senso de valor, e obviamente que o meu senso de valor, ele vai ser traduzido na geração de valor que eu ponho no mundo, que a quantidade de dinheiro que eu ganho é proporcional ao valor que eu gero para o mundo e para a sociedade, então o cara lá fica empacado. Eu não deveria estar aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou um acidente. Pronto, eu não tenho propósito de vida. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei qual é a carreira que eu tenho que escolher. Eu tô perdido, tá? Então, são conjuntos de crenças bem poderosos, tá? Eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço nada de bom. Eu sou um pecador, né? A gente já nasce, a gente que é católico, né? A gente já nasce sabendo que somos pecadores. E aí, em teoria, a gente é levado para o batismo já para tirar lá o pecado original. Ah, Jaque, mas você é contra o batismo? De jeito nenhum. Se eu tivesse tido filhos, obviamente meus filhos teriam sido batizados. Porque eu gosto das tradições da Igreja Católica. Eu gosto.
Eu fui criada dentro da Igreja Católica. E de muitas coisas eu gosto. Então eu levaria meus filhos para batizar. Mas eu ia ter uma visão desse batismo como apenas uma confirmação de que o meu filho é o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, e que o Espírito Santo vai ali grudar nele e não soltar nunca mais, tá? Mas não é assim que a gente vai para o batismo, né? A gente vai para o batismo porque alguém disse para os nossos pais que era para tirar o pecado original. O nome do pecado, gente, é o original. Esse é o nome do pecado, não fui eu que dei, não. Tá? O nome do pecado é original. Tu tem um pecado original aí dentro de você. Tá entranhado aí nos teus 4 níveis de crença. Ai, Jesus, Virgem Maria, mas como é possível? Tu tem. E aí vamos lá no batismo e joga uma água na sua cabeça e faz uma oração e isso acaba? Não, né? Não. E a crença no pecado original é uma crença coletiva, né? É a crença que dá origem aqui ao mundo da terceira dimensão. Pequei contra papai, porque fui embora. Abandonei-o, fiz o que não podia ter feito. Agora ele virá por mim para me pegar, né? Então o que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero que vocês listem essas crenças. E nós vamos juntos aqui fazer uma oração e pedir ao Divino Espírito Santo que limpe as nossas mentes dessas crenças. Dos nossos 4 níveis de crenças, o genético, o primário, o de alma e o histórico. E amanhã eu posso ler para vocês quais são esses níveis. Não sei se eu já li em algum momento, tá? Hoje não dá para fazer isso, que o vídeo já tá com 37 minutos quase, né? Então o que acontece? Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que cure as nossas mentes e que remova esses programas do ego negativo das nossas mentes. Nós não precisamos mais desses programas. Nós já aprendemos tudo o que tínhamos que aprender com essas energias. Não precisamos mais. Ontem eu cheguei em casa e me aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui dar uma lida no livro texto e é impressionante como tudo é orientado, né? Assim, eu em momento nenhum eu tô sozinha. É uma coisa impressionante. E aí eu fui pegar o livro texto e eu quero ler uma frase para vocês do livro texto, tá? Que passou na minha mão, tá? Peraí, eu vou dar um pause aqui para poder falar, poder achar. E aí, gente, eu peguei e abri o livro no capítulo 21, né? Que é o capítulo que eu tô relendo. E aí, no capítulo 21, no item 1, o capítulo 21 é Razão e Percepção. O item 1 é a canção esquecida. No parágrafo 3, ele começa com a seguinte frase: não há necessidade de aprender através da dor. E lições benignas são aprendidas alegremente e lembradas com contentamento. Tá? E aí, eu falei muito disso na live de domingo, né? Então, eu não preciso mais aprender. Se eu tô nesse caminho de um curso em milagres, eu não preciso mais aprender através do sofrimento. Eu não preciso. Eu não preciso mais, gente. Isso não me pertence mais. E são essas crenças, esses programas do ego negativo, para usar uma expressão que eu gosto muito, que é do Dr. Joshua David Stone, né? Que vocês sabem que eu fiz vários vídeos aqui comentando a obra dele a respeito de um curso em milagres, né? Inclusive os 40 primeiros vídeos da jornada do ano passado, de 2022, do livro de exercícios, a gente lê textos dele, né? É o que ele fala, são programas do ego negativo e são programas que não nos servem mais. Então eu quero que vocês façam essa lista hoje e que a gente reze juntos essa oração da Marianne Williamson aqui, né? Querido Deus, meu divino Espírito Santo, por favor, cure o meu senso fraturado de ser. Eu estou propenso a me sentir falho, não bom o bastante, ou menos do que como você me criou. Eu preciso de um milagre para me libertar
das minhas falsas crenças a meu próprio respeito. Muito obrigado, Deus. Amém. Então você vai fazer essa lista de crenças e você vai verdadeiramente pedir ao Divino Espírito Santo que cure esse senso fraturado do seu ser, que limpe essas crenças. Estamos pedindo agora, Divino Espírito Santo, limpe das mentes de todos nós que estamos aqui assistindo esse vídeo, hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, não sei quando você vai ser tocado por esse ensinamento, né, desse vídeo de hoje, mas por favor, libere a gente, limpe das nossas mentes esses programas negativos. Precisamos de um milagre, rogamos por ele, né? Que o Divino Espírito Santo conserte nas nossas mentes, né, corrija nas nossas mentes, melhor dizendo, esses equívocos de pensamento. Eu sou falho, eu não sirvo para nada, eu não valho nada, eu sou um fardo, eu sou um incômodo, eu não sou bom bastante, eu não sou digno de ser amado, eu não mereço nada de bom, eu sou um pecador. Essas são as crenças que estão gerando os problemas nas nossas vidas. São as crenças centrais, são as crenças nucleares. Os programas do ego negativo mais digamos assim, primordiais, mais estruturantes, né? Se eu acredito nisso, e eu recebi isso dos meus pais em algum nível, porque meus pais também acreditavam, né? Eu peço também que ele limpe todas as minhas gerações acima e abaixo de mim, né? Limpe a minha ancestralidade, limpe a minha descendência, né? Nós não precisamos mais disso. O que um indivíduo ganha? Me respondam. O que eu hoje, com a consciência que eu e você temos hoje, chegamos nessa lição 171, o que nós ganhamos com o seguinte programa mental negativo? Eu não sou digna de ser amada. O que eu ganho com isso? Qual é o aprendizado? Não tem mais aprendizado. Eu já sei que a verdade é que eu sou a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado, que resolveu vir brincar de videogame num metaverso. Que infelizmente é um metaverso que atualmente está dominado por uma programação de sofrimento chamada ego negativo. Ah, Jaque, tem o ego positivo? Tem, porque a gente tem que estar aqui, né? A gente tem que estar aqui. Ou melhor, escolhemos estar aqui, né? Então, como seria essa crença? De eu ainda me ver separada, de eu ainda estar nessa individualidade, mas eu me ver filha de Deus. Eu sou digna de ser amada. Eu sou muito digna de ser amada. Eu sou capaz de amar os meus semelhantes. Eu consigo ver a luz e a essência nos meus semelhantes. Não é? Eu consigo perdoar os meus semelhantes pelas manifestações na Matrix, na terceira dimensão, das crenças negativas de cada um deles. Então, gente, a minha mensagem para hoje, para vocês hoje, e essa mensagem tem tudo a ver com a espinha dorsal da nossa quinta revisão, Deus é somente amor e, portanto, eu também. Se Deus é somente amor e, portanto, eu também, como é que eu não vou ser digna de ser amada? Como é que eu não vou valer nada? Como é que eu vou ser um fardo para as pessoas? Eu sou a luz do mundo. Essa é a correção. Se eu acho que eu sou um fardo na vida das pessoas, eu vou repetir, eu sou a luz do mundo. Se eu acho que eu sou indigna de ser amada, eu vou repetir. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Eu sou a filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Dominados por essas programações, é muito normal que nós nos sintamos inertes, que nós fiquemos inertes diante do mundo. A gente não consegue nem fazer algo de bom, porque nós duvidamos tanto do nosso senso de valor, ou melhor, nós temos a certeza tão grande de que nós não valemos nada, que a gente não consegue nem ser uma contribuição para o mundo. A gente não consegue nem ser uma contribuição para o outro. A gente levanta de manhã querendo saber por que a gente acordou. Eu não deveria estar aqui.
E eu tenho um conjunto imenso de dons e de talentos que eu não estou colocando no mundo. Porque eu também não me sinto digna de pedir e receber pelas dádivas de Deus, que já são minhas. Já são minhas. Porque são minhas por direito de nascimento, por direito de herança. Então eu não posso nem pedir para mim as dádivas de Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência, o compromisso, a força de trabalho, o amor, a amizade, a provisão infinita. Eu nem posso pedir. Eu já me sinto completamente indigno. Eu nem deveria estar aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Foi um equívoco. Entende, gente? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil eu poder ter uma boa vida no mundo. Porque, inclusive, se eu não estou aqui para ajudar e para servir, né? Eu não vou ser contribuição para o mundo. Se eu não sou contribuição para o mundo, eu não vou ter propósito de vida, eu não vou ter uma carreira, eu não vou ter um trabalho que eu ame, eu não vou ser bem pago pelos meus serviços, bem paga. Eu não sirvo para nada. Vocês lembram das forças que ontem a gente leu no livro do Volta ao Lar aqui? Que a criança tem que desenvolver? As competências, acreditar nas próprias capacidades. Acreditar que um dia vai fazer diferença no mundo. Tá, meu filho, minha filha, hoje eu tô cuidando de você, você tá dependendo de mim, mas um belo dia você vai se tornar um grande adulto e vai ser uma grande contribuição para o mundo, porque você é capaz, você é maravilhoso, você é brilhante. Meus pais não acreditam nisso. A respeito deles, como é que eles podem me dizer isso? Gente, eu vou falar mais um pouquinho, mas eu tô chegando aqui em 46 minutos, então se a câmera congelar, eu encerro o vídeo. E vocês se sintam, por favor, beijados, abraçados, abençoados, em paz, tá? Então, gente, eu nem levantar da cama eu quero. Eu nem consigo. O que eu tô fazendo? Alguém tem que me sustentar, alguém tem que fazer pra mim, alguém tem que vir do lado de fora pra me salvar, alguém tem que me ajudar, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu duvido de mim. Eu duvido do meu valor. Eu duvido da minha capacidade de gerar diferença no mundo. Sim, encarnei no mundo num ano tal, mas no dia que eu desencarnar eu vou deixar esse mundo um lugar melhor para os meus descendentes, para o próximo. Né? E se eu tô realmente imbuído do meu propósito aqui na jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos desse livro abençoado, que é um curso em milagres, se eu estou imbuída do propósito de manifestar a consciência crística no mundo, então não tem como eu manifestar a consciência crística no mundo e não ser uma fonte de contribuição para o mundo. Eu vou contribuir com o mundo de alguma maneira. E qual é a melhor maneira de eu contribuir com o mundo? É eu encontrar os meus dons. É eu encontrar o meu propósito de vida, o meu dharma, em que eu sou bom, em que eu sou boa, o que todo mundo sempre disse pra mim que eu fazia muito bem. Ah, Jaque, eu sou uma excelente cozinheira. Maravilhoso. Eu vou abrir um restaurante. E no final de semana eu vou levar sopa lá pros mendigos que estão passando fome e frio. Vou fazer a sopa mais gostosa possível para que eles possam comer tão bem quanto eu como. Então, vocês lembram que a gente falou disso, acho que na semana passada, no texto do Paul Ferrini? Lendo o texto do Paul Ferrini, eu vou vir com uma área de influência pequena à minha volta, que é a área de influência da minha vida. Mas aquele jardim ali, aquele terreno que Deus me deu, eu vou capinar. Aquele terreno eu vou capinar. Aquele terreno eu vou plantar as flores, eu vou plantar um gramado, eu vou botar um banco, eu vou fazer um caramanchão e plantar uma planta trepadeira que dê flores. E aí as borboletas vão chegar, e os pássaros vão chegar, e as abelhas vão chegar, e os colibris vão chegar. Aquele cantinho ali eu melhorei, né? Aquele cantinho ali eu melhorei. É o cantinho da minha vida, é o meu jardim interior que eu tô cultivando. E é a área de influência que
o Divino Espírito Santo falou assim para mim: toma que esse filho é teu, né? Gente, tem pessoas hoje no mundo que têm área de influência como 6 milhões e meio de seguidores no Instagram. Tem pessoas que têm como área de influência, num primeiro momento, só a própria família. Tem pessoas que, como eu, têm uma área de influência de 1.400 seguidores no YouTube. Não importa se a minha área de influência são as 10 pessoas que trabalham comigo, no meu setor, na minha empresa, eu vou cuidar desse jardim. Eu vou ser o melhor jardineiro do mundo. Eu sou o jardineiro do Divino Espírito Santo. Porque é o Divino Espírito Santo que trabalha através de mim. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai. Tá? Então não importa o tamanho da minha área de influência, não importa o tamanho do meu terreninho. De repente eu tenho um terreninho de 10 metros quadrados. De repente o meu terreninho é a minha cidade, é o meu país, né? Tem um cara que eu gosto muito no Instagram, que eu sigo ele, que é o Wendel Carvalho, né? O Wendel Carvalho, eu acho que ele hoje tem 6 milhões de seguidores no Instagram. Ele tem seguidores no mundo inteiro. Vocês já imaginaram o que é isso? Vocês já imaginaram um cara como o David Wilcock, que eu falo sempre deles? O David hoje ele tem quase 500 mil seguidores no YouTube. Quando o David, na pandemia, levava a gente para fazer meditação global com ele, eram 20 mil pessoas meditando com aquele homem ao mesmo tempo, no mundo inteiro. América do Sul, América do Norte, Ásia, Oceania, Europa, África, nos 5 continentes. Vocês já imaginaram? Ele fala, né? Ele não teve filhos. Ele fala, eu não tive filhos e eu não tenho problema nenhum com isso. Vocês são meus filhos. Vocês são os meus filhos. Talvez por isso ele não tenha tido filhos, porque ele tinha que ter 500 mil filhos, né? 500 mil ovelhas que esse homem está pastorando de alguma maneira. As ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas, que encontraram nele uma fonte de esperança, uma fonte de conhecimento, uma fonte de entendimento a respeito dos momentos desafiadores que o planeta Terra está passando. Não é? Então, hoje eu te peço para que você sinceramente peça ao Divino Espírito Santo para limpar a sua mente dessas bobagens que o seu ego te diz. E da próxima vez que você pensar em alguma dessas bobagens, você vai falar assim: tá bom, ego, agora essa eu vou entregar para o Divino Espírito Santo. Meu Divino Espírito Santo, eu te entrego a crença de que eu não sirvo para nada. Nas tuas mãos, por favor, utilize-a para os seus propósitos. Remova-a da minha mente, remova de todos os níveis do meu ser. Eu não preciso mais dessa crença. Eu já posso aprender através do amor. Eu fui tocada pela luz da consciência crística. Eu já fui tocado, eu já fui tocada. Eu já sei que eu não sou um pecador, uma pecadora. Que eu sou o filho, filha de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Então, hoje é isso que eu peço a você, que faça. E se você quiser, escreva as crenças no papel. Reze para o Espírito Santo pedindo pela liberação de cada uma delas. Corrija, meu Divino Espírito Santo, a minha mente que acredita que eu sou um fardo, que eu não deveria estar vivo, que eu não deveria viver, que eu não deveria estar aqui. Por favor, corrija, meu Divino Espírito Santo. Limpe esse equívoco da minha mente. Limpe a raiz das minhas feridas emocionais de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Tá bom? E aí depois, se você quiser, você pega tudo isso e queima. Lendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá bom, meus amores? Então, esse era o recado que eu tinha para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo,
com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã, já livres de muitas dessas crenças do ego mental negativo. Tchau!